Pessoal, estão me ouvindo? Dá um ok aí, alguém, por favor, que tem com o microfone aberto. Sim, professor, tá tudo certo. Tá gravando também? Tá gravando, tá certinho. Ok. Então, são 10 horas, a gente vai começar no horário programado. Então, bom dia a todos. Um tempão sem poder ver vocês. Obviamente, vocês estão me vendo, mas não estou vendo vocês. Porque eu estou trabalhando também no internato. Então, as aulas ficaram sob responsabilidade do outro professor, que é o Caetano. Mas, como essa semana eu fiquei sem dar aula no internato, aí eu voltei para dar aula no Zoom para vocês. O meu tema de hoje é um tumor benigno do útero, é o leiomioma uterino. Quando a gente fala em termos de patologias ginecológicas, a patologia mais prevalente, obviamente, a maior queixa mais prevalente é a vulvovaginite. Tá? A vulvovaginite é a queixa mais prevalente do paciente. A segunda queixa principal é a dor na mama. Inclusive, nós vamos ter uma aula a respeito disso, que são as patologias benignas da mama. E a terceira doença mais prevalente em ginecologia é os leiomiomas uterinos, vulgarmente chamados de mioma uterino. Então, o mioma uterino, por definição, são tumores benignos da musculatura lisa do útero. Os miomas geralmente causam sangramentos anormal, eles podem causar dor, pressão pélvica, sintomas urinários e intestinais, e bem como complicações gestacionais. Essas complicações gestacionais normalmente estão relacionadas a abortamento e ao parto prematuro. O diagnóstico é feito principalmente a partir do exame pélvico clínico. Aí vocês podem perguntar, ultrassonografia não? Bem, ultrassonografia é um exame complementar a seu exame físico. Então, na palpação abdominal e depois do toque vaginal, você vai solicitar uma ultrassonografia para diagnóstico diferencial. Então, e podem também ser realizados outros testes de imagens. O tratamento dos pacientes assintomáticos depende da vontade do paciente continuar fértil e desejo de manter o útero. Mas os pacientes com sintomatologia, isso vai depender, então a gente vai ver isso a partir do decorrer da nossa aula. Então, nós temos aqui uma imagem interessante, porque é uma imagem muito parecida com a imagem do início da aula, que foi tirado do Néter, aquela imagem, mas essa imagem aqui foi retirada de um paciente e nós fizemos um procedimento cirúrgico. Então, como vocês podem observar, nós temos todos os tipos de mioma em uma paciente só. Nós temos o mioma intramural, que é na parede do útero, nós temos o mioma submucoso, que é sobre o revestimento do útero, nós temos o mioma subseroso, que é sobre a superfície externa do útero, e temos o mioma pediculado, também chamado de mioma parido. Tá? Então, como vocês podem observar nessa imagem, é muito parecida com a imagem do Néter, onde nós iniciamos a nossa aula. Então, esses são os 4 tipos de mioma que a gente pode apresentar. Tá? Aqui mostrando um procedimento cirúrgico onde você tem uma grande tumoração, um grande mioma uterino. E aqui observamos um grande mioma parido. Então, esse mioma foi retirado através da via abdominal. Olha só a dificuldade cirúrgica que a gente teve em relação a este mioma parido. Foi solicitado que esse mioma fosse retirado por via vaginal. No momento do procedimento cirúrgico, eu observei, pelo toque vaginal, que não haveria possibilidade de retirar esse tumor por via vaginal, porque ele era muito grande, poderia sangrar muito, e aí optamos pela via abdominal. Para vocês verem a dificuldade que foi, a dificuldade cirúrgica que foi para retirar esse mioma. Vocês veem um útero de tamanho basicamente normal e um grande mioma parido ali, que está apresentando esse paciente. Então, embora muito comum,
Então, o mioma é um achado, né? Hoje, devido à ultrassonografia de rotina, a gente acha muito mioma, tá? Embora muito comum, a maioria das vezes o mioma não provoca qualquer sintoma ou queixa no paciente. Então, é um achado ultrassonográfico. Então, você pede uma ultrassonografia de rotina. Hoje, a grande maioria dos médicos solicitam ultrassonografia de rotina para todos os seus pacientes. Então, a partir do momento em que você realiza uma ultrassonografia de rotina, você vai observar o mioma, que muitas das vezes ele é assintomático e a grande maioria das vezes ele é inofensivo, ou seja, não há necessidade de intervenção cirúrgica, foi apenas um achado ultrassonográfico. Muitas das vezes perguntam, olha só, o tumor benigno do mioma, ele pode malignizar? Bem, com 38 anos de formado, eu vi muito poucos. Eu vi basicamente uns de 3 a 4 miomas que malignizaram, tá? E olha que eu faço cirurgia há bastante tempo. Então, a grande maioria das mulheres que tem mioma uterino nem sabe que tem, descobre através do exame de rotina. Então, não sabe que tem mioma. Aí você faz o toque vaginal, o toque vaginal é absolutamente dentro dos padrões da normalidade, você não observa nenhuma alteração, e aí, pura e simplesmente, no toque vaginal, você diz que está tudo bem, solicita um exame de rotina, uma ultrassonografia. Hoje, basicamente, todos os pacientes realizam ultrassonografia, mesmo tendo um exame normal, e aí aparecem pequenos nódulos miomatosos, a paciente vem muito assustada e você tem que orientar esse paciente que, normalmente, isso aí não vai influenciar absolutamente nada em relação à sua vida, tá? Bem, todavia, dependendo do tamanho e a localização do mioma, ele pode provocar determinados sintomas. E esses sintomas, muitas das vezes, são desconfortáveis, que comprometem a qualidade de vida da mulher adulta. Então, muitas das vezes, esses miomas são extremamente desconfortáveis e pode provocar comprometer a qualidade dessa paciente, tá? Então, quais seriam os sinais e sintomas desse mioma? O que ele pode causar? A causa principal é o sangramento uterino anormal. Então, normalmente, o paciente vai se queixar de uma menorragia ou de uma menometrorragia. Menorragia e menometrorragia, um é aumento do sangramento na menstruação e o outro é o sangramento fora do período da menstruação. Normalmente, a grande maioria dos pacientes apresentam queixa com sangramento durante o período da gestação, sangramentos extremamente longos, e isso pode ser a queixa principal, do nosso paciente. A queixa principal do nosso paciente. Se os miomas crescem, degeneram-se, ou se os miomas são pediculados, eles podem sofrer torções, tá? E pode ocorrer pressão forte, ou dor aguda, ou até uma dor pélvica crônica. E pode apresentar também sintomas urinários, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Aumento da frequência urinária ou urgência urinária. O que é urgência urinária? Urgência urinária é quando a bexiga fica cheia, o paciente não consegue conter urina, não é incontinência urinária, é urgência urinária. Ela não consegue conter urina e acaba urinando nos seus vestes. Pode resultar dessa compressão de bexiga, pode apresentar sintomas intestinais, muitas vezes os úteros com retroversão, tá? Eles podem comprimir o intestino e essa compressão intestinal pode dificultar o paciente evacuar, tá? Os miomas também podem aumentar o risco de infertilidade. Muitas das vezes, pacientes com idade fértil, são aquelas entre os 18 e 35 anos, podem apresentar miomas, principalmente a partir dos 35 anos. Hoje, a cada dia que passa, o paciente está engravidando mais tarde. Muitas das vezes, pacientes muito jovens, com 32 anos, apresentam miomas uterinos e têm dificuldade para engravidar. E aí a gente tem que utilizar determinados tipos de procedimento que eu vou falar no decorrer dessa aula. E durante a gestação, aquilo que eu já falei para vocês, eles podem causar abortamentos, podem ter contrações prematuras, porque o útero começa a se distender. Ele é um tumor benigno, mas ele é um tumor duro, fixo, e pura e simplesmente, quando ele começa a expandir, ele faz com que haja contratilidade uterina e ruptura da bolsa das águas, tá? E isso pode ocasionar
também uma posição fetal anormal, ou seja, principalmente as apresentações que a gente chama de, normalmente, apresentação encefálica, as apresentações podem ser apresentações ditas pélvicas ou as apresentações ditas de ombro, que são as apresentações ditas córnicas. São partos extremamente complicados quando você tem esse tipo de posição. Então, a gente observa, principalmente, é que na gestação ele pode causar essas situações, abortamentos, inclusive até a infertilidade. Tá? Então, quais são as queixas que esse paciente vai ter, basicamente? Tá? Então, ele vai ter períodos menstruais intensos, então ela vai ter um sangramento anormal. Então, o que vai acontecer? Normalmente, a mulher tem um ciclo menstrual, aquela que não faz uso de contracepção, ela sangra entre 2 a 5 dias. Então, normalmente, ela fica sangrando 7, 8 dias seguidos. Então, isso ela vai ter uma perda sanguínea extremamente acentuada. Uma menstruação normal, ela perde mais ou menos em torno de 50 a 100 ml de sangue em cada ciclo, dependendo de cada paciente. Ela pode sentir dor ou sensação de peso no abdômen. Então, ela tem dor ou peso abdominal, isso não é na queixa. Ela vai ter dispareunia, ela pode ter dispareunia. Ela tem vontade constante de urinar e pode apresentar também um aumento do tamanho da barriga. Às vezes, o paciente é assintomático, ele pura e simplesmente vai e vê, assim, nossa, meu abdômen está muito grande, está crescendo, é estranho, eu não como tanto. E quando você vai ver, é um tumor extremamente volumoso. Tá? Ele não dá sintomatologia, por isso há apenas um aumento abdominal, um aumento na barriga. E uma coisa importante é a gente saber o que é qualidade de vida. A gente já aprendeu o que é saúde, já aprendeu o que é doença. Mas a saúde, ela tem muito a ver com a qualidade de vida. Então, o que vai ser a qualidade de vida dessa paciente a partir do momento que ela tem mioma e vai ter todas aquelas sintomatologias. Então, ele vai interferir com as atividades físicas desse paciente, tá? Pode interferir com a atividade profissional e pode interferir também com a atividade social desse paciente, tá? Por quê? Ela vai ficar preocupada porque ela vai ter uma menstruação acentuada, ela vai ficar preocupada porque ela pode ter sangramento fora do ciclo menstrual. Então, isso vai proibir dela de uma academia de ginástica, e isso ela pode sangrar no meio de um procedimento de musculação, ou quem sabe uma ginástica aeróbica. Ela vai ter, na profissão, prejudicada, porque ela vai ficar preocupada com o sangramento, e socialmente ela não vai querer sair, porque ela vai ficar preocupada, porque ela pode sangrar no momento de um evento social. Tá? Então, ela fica preocupada com viagem, ela não pode viajar, porque ela pode sangrar. Ela tem medo de sujar roupa, então, normalmente, ela evita utilizar roupas mais claras, porque pode sangrar. Ela começa a se sentir menos produtiva, ela começa a entrar em depressão, ela evita ter atividade sexual, porque essa atividade sexual, muitas das vezes, é desconfortável. Tá? Ela não tem prazer na atividade sexual, ela pode sangrar durante o procedimento sexual, então ela fica evitando esse tipo de situação. Ela fica constrangida por o aumento do peso, principalmente do peso abdominal, tá? Muda a sua roupa, o tipo de roupa que ela vai utilizar, sente cansaço porque está sangrando, ela fica irritada, ela tem depressão porque ela tem esse tipo de situação, que a qualidade de vida dela está ruim, e ela fica muito preocupada com a saúde, principalmente quando tem sintoma. O paciente, quando a gente observa que é um achado ultrassonográfico da miomatose uterina, ela pura e simplesmente já fica preocupada, porque ela começa a entrar na internet e começa a procurar em relação ao que pode ocorrer com o mioma. Então, normalmente fica lá dizendo, não, pode haver uma degeneração sarcomatosa. Então, como eu falei, é raro. É possível? É possível, mas é raro. Tá? Então, o que a gente presume para fazer o diagnóstico do leiomioma uterino? Como é que a gente vai presumir para a gente realizar esse diagnóstico? Então, o diagnóstico do miomas uterinos, ele está relacionado ao exame pélvico, ou seja, o toque bimanual, para detectar o tamanho do útero. Então, isso é feito de rotina. Então, qual é a nossa rotina? A nossa rotina no exame físico é crânio caudal, tá? Fazendo um exame físico do paciente por completo,
começando cabeça, pescoço, mama, abdômen. No abdômen você já palpa o abdômen, você palpa perto da pelve desse paciente para ver se você encontra algum tipo de tumoração. E depois você vai realizar o quê? Vai realizar o exame especular para colheita do exame psicológico ou para avaliação do canal vaginal e para avaliação, principalmente, se está apresentando alguma alteração no colo uterino, e depois você vai fazer o toque. E no toque vaginal você pode detectar um útero aumentado. E aí você vai ter que detectar um útero aumentado, saber se esse útero ele é móvel, se ele é irregular, tá? Confirmando isso através do seu exame, vai requerer um exame de imagem, que geralmente são indicados. Vão ser indicados quando esses exames de imagem? Então, normalmente, o exame mais realizado é o exame da ultrassonografia. Então, o exame de ultrassonografia, ele é o exame fundamental para você fechar o diagnóstico. Você pode fechar o diagnóstico clínico, ou seja, tocar, você sentir um útero aumentado de volume, um útero volumoso, tá? Desculpa a expressão, parece até um saco de batata. Você toca, você vê um monte de nódulo, tá? Dentro desse útero, e aí você vai pedir um exame complementar, que é o exame da ultrassonografia. No exame da ultrassonografia é para fazer o diagnóstico. Então, como é que você vai, por que você vai pedir esse exame de ultrassonografia? Tá? Vocês vão pedir o exame de ultrassonografia, hoje se pede de rotina, mas normalmente o que acontece? Você vai solicitar esse exame se você vão ter um achado, ou seja, você vem acompanhando esse paciente gradativamente, esse útero está normal, de repente você vê um útero aumentado de volume, aí você vai pedir a ultrassonografia. Esse seria o procedimento correto, tá? Ou se você está acompanhando o paciente através do seu exame, você está tocando, você está vendo que tem mioma, você sabe, e de repente se o mioma aumenta de tamanho, aí você tem que solicitar uma ultrassonografia, tá? E se ele apresenta algum sintoma, se a paciente apresenta sangramento, se ela apresenta dispareunia, se ela apresenta dismenorreia, se ela apresenta sangramento no coito vaginal, constipação, se ela apresenta urgência urinária, aí você vai solicitar um exame de ultrassonografia para rastreio desse paciente. E você vai solicitar, principalmente, para diferenciar massas pélvicas. Qual seria essa massa pélvica? Um tumor ovariano. Qual a diferença entre um tumor pediculado e um tumor ovariano? Através do exame físico, você não vai conseguir detectar o que é tumor ovariano, o que é mioma pediculado. Quando você toca, você vai ver que esse mioma fica solto. Então, você vai tocar, você diz, isso aqui é um mioma ou isso aqui é uma massa pélvica? Aí você solicita a ultrassonografia. Bem, como eu falei para vocês, a ultrassonografia hoje passou a ser um exame rotineiro, tá? Mas, se você for fazer clinicamente a avaliação do seu paciente, a ultrassonografia seria pura e exclusivamente para estas situações. Mas hoje ela basicamente faz parte da propedêutica ginecológica. Então, toda vez que o paciente vai ao seu consultório, mesmo no exame físico sendo absolutamente normal, você vai solicitar uma ultrassonografia, porque se você não solicitar, o paciente vai perguntar, não vai fazer ultrassom por quê? Tá? Aí você vai e pede ultrassom. Aí aparece o mioma. Aí ela chega e fala, tá vendo? Estou com mioma. Aí você fala assim, não, isso aí é tranquilo, não precisa se preocupar. Tá? Isso aí a gente vai acompanhar você durante um determinado período de tempo, vamos ver a evolução desse mioma, porque ele é um tumor benigno e você não está tendo sintoma nenhum. Então, portanto, a gente não vai atuar dessa forma, né? Então, a ultrassonografia, ele é um exame simples e econômico. Lá nos meados lá de 1970, lá vai fumaça, 77, 78, você não tinha ultrassonografia para todo mundo, principalmente pacientes relacionados ao Sistema Único de Saúde. Você não tinha ultrassom. Então, basicamente, era exame físico mesmo. Hoje, a ultrassonografia virou um exame extremamente barato, tá? Tanto na clínica de convênio quanto na clínica privada. É um exame barato. Tá? Então, com esse pool de ultrassonografistas que surgiram no Brasil inteiro, hoje, basicamente, os ginecologistas até têm um ultrassom dentro do seu próprio consultório, então você faz o exame físico, já faz o ultrassom, já resolve o problema do paciente. Então, é um exame simples, econômico e amplamente distribuído e um exame eficiente. Tá?
Ele é operador dependente, porque ele tem poucos detalhes anatômicos, muitas das vezes. O aspecto do útero, o tamanho do útero, a quantidade, o tamanho, a localização dos nódulos, a espessura do endométrio, os fluxos da artéria uterina, isso é fundamental na avaliação ultrassonográfica. Então, o ultrassonografista ele tem que também observar isso, ele tem que observar o tamanho do útero, aonde é que está localizado o nódulo. Os nódulos muito próximos ao endométrio são aqueles que apresentam mais sintomatologia, principalmente sangramento. Tá? Os nódulos dentro do útero e fora da cavidade uterina são nódulos que apresentam poucos sintomas. Então, isso é importante, você tem que ter uma ultrassom de excelência para você traçar a propedêutica do seu paciente. Tá? Professor, oi. Assim como a endometriose, o problema para engravidar é como? Não entendi. Assim como a endometriose tem problema para engravidar, ou é mais grave ou menos grave? A endometriose é mais problemática que o mioma. E depende da localização do mioma também. Se for um mioma subseroso, intramural, submucoso, esse é um mioma já que complica. É o mioma que está dentro da cavidade uterina. Esse é o mais complicado para engravidar. Agora, a endometriose, ela é um problema, porque a endometriose normalmente é ovariana. Então, está relacionado com a ovulação. Mas os miomas, eles podem complicar também. Então, essas complicações estão relacionadas principalmente às miomas dentro da cavidade uterina. Ou eles podem causar abortamento ou parto prematuro. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim. Tá. Detalhes, a ressonância magnética. A ressonância magnética ela fornece maiores detalhes do útero e suas relações anatômicas dentro da pelve. Então, vocês podem observar aqui, tá? Um mioma uterino muito próximo aonde? Muito próximo ao istmo, aonde normalmente você vai incisar aqui na operação cesariana, por exemplo. Então, ela está muito próxima aqui, tá? Eu tive um caso muito interessante, muito parecido com esse. A paciente sangrava, mas sangrava muito, né? Eu nunca vi uma paciente sangrando tanto. E aí, por incrível que pareça, aconteceu uma coisa que eu jamais esperava na minha vida. O que foi? Eu propus à paciente a retirada apenas do mioma. E era um caso muito parecido com esse aqui. Era um mioma aqui e eu retirei o mioma. A partir do momento que eu retirei esse mioma, o que aconteceu? O útero soltou do colo, tá? E a paciente era jovem. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O útero soltou do colo. Ficou o útero solto. Colo uterino, útero. Só que as artérias uterinas, elas estavam íntegras. E o colo uterino também estava vascularizado. E aí eu pensei o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o útero dessa paciente jovem? Aí conversei com os assistentes, depois eu conversei com o paciente. Eu fiz o seguinte, eu passei uma sonda de Foley pelo canal vaginal, tá? Entrei dentro da cavidade uterina, puxei o útero para baixo, o útero veio para baixo, eu pura e simplesmente suturei o útero e falei, vamos ver o que vai acontecer. E para minha surpresa, essa paciente engravidou e teve 3 filhos, tá? Então eu falei, ué, então quer dizer que a gente pode fazer transplante de útero? Foi isso que eu pensei, né? A partir do momento em que eu tirei o útero, soltou para cá, soltou todo, ficou, degolou o útero, totalmente saiu fora. E eu recoloquei no local, né? Não é falar-se isso não, isso é verdade. Eu recoloquei no local, a paciente engravidou 3 vezes. Obviamente, parto cesariano, porque esse pré-trabalho de parto podia romper. E aí eu até expliquei para o paciente, olha só, se você por acaso mudar de médico, não faz parto normal, porque você vai ter um grande risco de útero deslocar, e esse grande risco dele romper durante o trabalho de parto. Tá? Então, isso é um caso muito interessante. Depois eu conversei com alguns colegas, falaram, você não fotografou? Eu falei, pô, não fotografei. Na época não tinha celular, não existia celular, não existia telefone celular, não existia internet, não existia nada. Simplesmente eu fiz uma coisa que para preservar. Eu falei, bem, vou aguardar. Se por acaso não vascularizar, ela vai sentir, vai ter clínica, vai sentir dor, e aí eu vou, simplesmente, eu vou ter que retirar o útero da paciente. Tá? Ela não tinha me autorizado a retirar o útero no momento, eu acho que é importante isso, consentimento informado, mas verbalmente, escrito no prontuário, eu falei que eu ia fazer uma miomectomia e fiz a miomectomia, mas eu degolei o útero, depois eu coloquei no lugar e suturei.
E aí os colegas para mim, pô, esse vídeo é fotografado para publicar, tal, não sei o quê. Eu falei, eu não sei. Eu não sei se foi sorte, eu não sei se naquele dia Deus estava do meu lado. Enfim, foi uma coisa assim, que a paciente engravidou 3 vezes depois. Eu falei, poxa, não é possível. Eu falei, pô, devia ter publicado e tal. Eu falei, mas infelizmente não existia celular, né? O telefone era preto, os telefones eram pretos, né? O telefone da Matrix, eu sempre brinco com isso com vocês, né? E aqui mostrando a ressonância magnética com contraste, tá? Então, você joga contraste, você vê um tumor uterino aqui, um neomioma uterino aqui também, aqui vários miomas, né, uterinos, então, paciente com vários miomas, então isso aí é a ressonância magnética, facilita muito. A ressonância magnética é o último recurso, a ultrassonografia é suficiente, o exame pélvico é suficiente. A ressonância magnética seria, basicamente, para saber se há condições de eu realizar um procedimento, ou seja, um procedimento eletivo, um procedimento onde eu não vou tirar o útero do paciente. Eu tive uma paciente que ela foi encaminhada para mim da seguinte situação: eu vim aqui tirar o útero, o mioma uterino, vim fazer uma esterectomia. Aí eu falei assim, você não pensou em tirar o mioma? Ela falou, não, é muito. E eu olhei na ultrassonografia, era muito mesmo, muito mioma. Tá bom, eu abri, olhei e falei, não, eu acho que dá para tirar o mioma sim. E fiz miomectomia, tá? A miomectomia não é tão fácil fazer. Você faz e tem algumas técnicas cirúrgicas que você tem, que é muitas vezes rodar retalho de mento, né? Eu falo epiplon, o pessoal da cirurgia falou mento. Então, a gente roda mento, coloca em cima, sutura, enfim. E essa paciente depois, ela não conseguia engravidar. Mas ela não conseguia engravidar não por causa dela, mas sim por causa do marido, que tinha uma diminuição muito acentuada de espermatozoide. E ela fez uma fertilização in vitro, tá? E essa fertilização in vitro, hoje você coloca no máximo 2 embriões, 3 embriões no máximo, e colocaram 5 embriões numa paciente biomectomizados. Aí o que aconteceu? Ela fez uma gravidez de trigêmeos, tá? Então, o que acontece? Uma gravidez de trigêmeos com uma paciente onde você tem um útero extremamente comprometido pela cirurgia, quando o útero começou a crescer, ela, pura e simplesmente, o colo começou a dilatar. E aí nós fizemos uma cerclagem do colo uterino, fechamos o colo uterino, mesmo assim essa paciente não conseguiu segurar a gravidez, rompeu a bolsa das águas e, infelizmente, ela perdeu esses 3 fetinhos. Mas eu só fiz a cerclagem, depois eu não acompanhei mais o paciente, porque eu mudei para Vassouras e não dava mais para acompanhar esse paciente. Em relação ao tratamento... Professor, tem uma dúvida. No caso da cirurgia, se o paciente for fazer uma cirurgia, é obrigatória a ressonância ou o ultrassom é o suficiente? Não, o ultrassom é suficiente. A ressonância é mais porque aquele paciente que você pretende fazer uma cirurgia conservadora, tá? Conservadora. Tá bom, obrigada. Se você não for fazer uma cirurgia conservadora, ou se pela ultrassonografia apresentar... A ultrassonografia, às vezes, aparece só um mioma, e quando você vai lá, tá cheio, tá? Aparece um monte de pequenininho. E não adianta você tirar só o grandão e deixar os pequenininhos, porque, por isso, simplesmente, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqueles pequenininhos vão crescer. Então, você tem que tirar todos, tá? Então, isso é um problema. Normalmente, quando você vai fazer uma cirurgia de mioma, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente faz algumas substâncias que bloqueiam o funcionamento ovariano e fazemos uma menopausa nesse paciente, uma menopausa medicamentosa. E com isso, o que vai acontecer? Como o mioma é estrogênio dependente, ele, pura e simplesmente, ele vai diminuir de tamanho. Isso facilita a retirada dele. Tá? Aí você retira e avisa o paciente, olha só, você vai usar isso durante 3 meses e depois você tem que engravidar, porque o mioma, ele vai voltar. Aí ele volta, não tem jeito, ele vai voltar de novo, porque é uma patologia benigna que faz parte desse paciente, então ele vai voltar, tá? Então a ressonância magnética é só quando você pretende tirar, tirar apenas o mioma e manter conservadora. A cirurgia é uma cirurgia chamada conservadora, tá? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigada. O tratamento. Bem, o tratamento dos miomas deve ser individualizado. O tratamento, ele é individualizado. Então, cada paciente é um paciente diferente da outra, cada paciente vai responder diferente da outra. Então, é um tratamento diferenciado. Então, ele tem que ser individualizado, mas alguns fatores podem ajudar na nossa decisão. Então,
Miomatose assintomática, sem tratamento, acompanhamento clínico. Você pode acompanhar o paciente anualmente, tá? Ou acompanhar o paciente de 6 em 6 meses, se ela tiver no ciclo menstrual. No momento que ela entra na menopausa, o que vai acontecer? Como ele é estrogênio dependente, ele pura e simplesmente vai se manter ali e vai diminuir, tá? Mulheres na pós-menopausa, a triagem é o controle expectante, porque os sintomas vão tender a regredir com a diminuição e o tamanho dos miomas após a menopausa, isso que eu já falei, tá? Os miomas sintomáticos, particularmente se a gestação é desejada, tá? Podemos fazer algumas técnicas. Técnicas essas que seriam ou uma miomectomia ou uma embolização de mioma, tá? Então, eu vou falar para vocês o que é embolização de mioma. As pessoas que fazem embolização de mioma, elas, obviamente, vão jogar para o lado dela, vai dizer que é ótimo, é maravilhoso, funciona e tudo mais, mas é algo que tem que ser estudado e tem que ser observado, essa embolização do mioma. Então, é importante a gente observar isso, tá? Agora, nos sintomas graves, sem resposta efetiva às outras técnicas, especialmente se a gestação não for desejada, aí sim você vai retirar o útero do paciente, que é a esterectomia, tá? Possivelmente pode ser precedida de terapia medicamentosa. Então, você pode bloquear o ovário do paciente durante um determinado tempo, você pode parar o sangramento, e com parar o sangramento, você melhora a qualidade desse paciente, aumentando a hemoglobina, aumentando o hematócrito e evitando a transfusão sanguínea no procedimento cirúrgico, tá? Raramente... Oi. Por exemplo, se a minha mãe tiver mioma, qual é a minha chance de ter também? Isso vai depender. 40% das mulheres têm mioma, tá? Isso não tem nada a ver. 40% das mulheres têm mioma. Achado, você acha, não tem problema nenhum. 40% tem possibilidade. Então, isso vai depender, tá? Depender de cada paciente. Normalmente, a etnia afrodescendente ela é mais tendenciosa a ter miomatose uterina, mas é só um achado. Qualquer pessoa pode ter mioma e depende. Às vezes, a paciente tem mioma e nem sabe. Tem parto normal, vai tendo, não tem problema nenhum. Mas isso aí a gente não sabe explicar. Basicamente 40% de todas as mulheres podem apresentar miomatose uterina, tá? Mas normalmente eles são assintomáticos e não há necessidade de tratamento, tá? Tá bom, tá bom. Não fica preocupado com isso não. Tá? Então, quais são os medicamentos para mioma? São vários medicamentos utilizados para avaliar, aliviar os sintomas, principalmente, reduzir o crescimento do mioma ou ambos. Então, a paciente está com dor, a paciente está sangrando, você vai preparar esse paciente para a cirurgia ou não, ou vai preparar ela para uma miomectomia, aí você pode usar o quê? Os antagonistas do GnRH, a progesterona exógenas, progestinas, vou mostrar isso para vocês, moduladores dos receptores de estrogênio, o danazol. O danazol ele é uma substância para tratamento de endometriose, quer dizer, ele bloqueia o funcionamento ovariano, tá? O ácido tranexmânico, que é depois eu vou me lembrar, estou meio esquecido, tá? É o nome comercial. Então, anti-inflamatórios, então isso pode ser utilizado nessas pacientes. Tá? Então, os anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então, vamos lá, os anti-inflamatórios não esteroides aliviam as dores do paciente, tá? Principalmente a dor pélvica, e a redução do fluxo menstrual em casos de menorragia idiopática. Então, quando você não sabe, os anti-inflamatórios eles podem fazer isso, mas ele não vai diminuir a perda, tá? Ele não vai diminuir a perda. Então, os miomas, eles não vão diminuir, eles vão continuar do mesmo tamanho, então você pode usar esses esteroides com o objetivo de quê? De alívio da dor desse paciente enquanto você prepara esse paciente para uma cirurgia, tá? Então, a terapia estrogênica e progestativa, tá? Então, a terapia progestativa combinada, tá? Ou isolada, tem sido usada com controle da hemorragia anômala, associada aos miomas, por indução da atrofia ou estabilização do endométrio. Então, você tem que estabilizar o endométrio. Desculpa. Se por um lado o controle hemorrágico
pode ser seguido ainda, que temporariamente essa terapia não tem demonstrado favorecer a diminuição das dimensões do mioma. Ele pura e simplesmente para apenas o sangramento, ele não vai diminuir o mioma. O dispositivo intrauterino, o DIU com progesterona. Tá? Então, numerosos estudos comprovam a eficácia do DIU medicamentoso, tá, com progesterona no tratamento das menorragias. Então, ele vai melhorar, porque ele vai bloquear a progesterona, vai bloquear o ovário, vai melhorar esse endométrio. E ainda vai possibilitar o quê? Uma contracepção, se necessário. Então, se a paciente tem miomatose uterina, está sangrando, mas ela quer manter o útero, para depois, no futuro, pensar na retirada desse mioma, você pode colocar um dispositivo intrauterino com progesterona. Tá? Então, moléculas com ação sobre receptores da progesterona. É um esteroide sintético, né? A mifepristone é um esteroide sintético com propriedade antiprogestativa e ação competitiva com os receptores da progesterona. Consequentemente, vai ter um efeito inibitório do crescimento do mioma, com redução de aproximadamente 50% do volume ao fim de 3 meses. É um tratamento pré-operatório. É aquilo que eu falei para vocês, é um tratamento pré-operatório. Então, vai ser um tratamento que você vai utilizar principalmente para diminuir esse tumor quando você vai tentar preservar esse útero. Ou também quando você diminui esse tumor para facilitar o seu acesso cirúrgico. Porque muitas das vezes você tem tumores extremamente volumosos, onde uma incisão transversal a 2 dedos acima do pubis é basicamente impossível de você tirar o mioma. Então, você vai ter que fazer uma incisão mediana. Tá? Então, eu sempre converso com os pacientes. Olha só, o tumor é muito grande, não dá para tirar uma cicatrizinha pequena. Você vai ter que fazer uma incisão grande. A gente tira tumores enormes. Eu tirei tumor de 5 quilos. Não dá para tirar por uma incisão transversal. Fica complicado. Então, você pode utilizar essa técnica, principalmente até como estética, para o paciente não fazer uma cirurgia, uma incisão mediana. Para não fazer uma incisão mediana, você pode utilizar essa técnica. Tá? Os antagonistas do GnRH são antagonistas que induzem a diminuição do nível de estrogênio e progesterona. Então, ela vai fazer o quê? Uma menopausa, uma pseudomenopausa, tá? Sendo esta a base fundamental uma diminuição do volume de mioma, enquanto esses tumores são hormônios dependentes. Então, você vai diminuir o quê? O tamanho do tumor também para um procedimento cirúrgico. E a esterectomia? Bem, a esterectomia nada mais é do que um tratamento definitivo, tá? Para mulheres com miomas uterinos sintomáticos, que não respondem ao tratamento conservador, mas com a desvantagem de comprometer definitivamente a fertilidade, de ser uma intervenção cirúrgica maior, com riscos que lhes são inerentes. Quais são os riscos que lhes são inerentes? Bem, os riscos que são inerentes são risco anestésico, o risco cirúrgico, ou seja, abrir um abdômen. Abrir um abdômen, você tem lá alça intestinal, você tem bexiga, você tem ureter. Se essa paciente foi submetida a 1, 2, 3 cesarianas, isso vai levar a múltiplas aderências de órgãos dentro da cavidade pélvica, e muitas das vezes é difícil de você soltar essas aderências. Então, essas são o procedimento que a gente tem de importante. Então, a gente tem que explicar para o paciente que vai tirar o útero. Tirando o útero, você vai ter esses riscos. Todo mundo acha que vai tirar o útero, ir na esquina e voltar. Não, não é isso, não. Tem risco. Tá? Você tem que fazer todo um procedimento pré-operatório, é complicado. A cirurgia não é tão fácil assim. Você tem órgãos nobres ali, principalmente o ureter. Tá? Isso é extremamente preocupante. Isso pode levar a fístula vésico-vaginal se você não soltar a bexiga adequadamente. Qualquer ponto de inadvertido ali, você pode, sem querer, descascar um pouco da bexiga e essa bexiga cola depois no canal vaginal, fazendo fístula. Então, essa paciente vai ficar urinando o tempo todo à custa de uma fístula. Isso é um problema inerente do cirurgião, às vezes pode acontecer, infelizmente já aconteceu comigo, muito poucas vezes. Não, se eu botar uma bomba na mão, explodir essa mão, vai ser quantas vezes teve fístula. Comigo, basicamente, ainda bem, eu tive apenas 2 fístulas pós-esterectomia, tá? Apenas 2.
Então, uma foi numa esterectomia por cesariana, que foi dificílima essa cirurgia. No 8º período, depois eu conto essa história para vocês. E a outra foi uma paciente que eu operei, que foi uma esterectomia, que deu uma fístula. Essa também foi extremamente chata, complicada. A paciente fica se urinando, é horrível isso. E ela fica cobrando muito de você, porque ela acha que foi uma... vamos dizer assim, vou falar em termos vulgares, foi uma barbeiragem, né? Mas não foi uma barbeiragem. Não foi negligência, não foi imprudência, não foi imperícia. Foi um acidente previsível na cirurgia. E você também pode lesar uma alça intestinal. Então, você pode lesar uma alça intestinal. Tinha uma alça intestinal grudada na parede posterior do útero ou na parede anterior. Quando você solta essa alça, você pode descascar essa alça vai ficar fragilizada ou pode até furar essa alça. Então, o procedimento de uma formação de um médico em ginecologia, ele tem que ter uma formação urológica e também tem que ter uma formação em cirurgia geral. Porque se descascar uma alça e não tiver um cirurgião para você te auxiliar, você tem que saber fechar a alça. Isso já aconteceu comigo, já fechei a alça intestinal. Falei, chama o cirurgião aqui, porque abriu a alça intestinal. Aí eu fechei a alça intestinal, aí quando o cirurgião chegou, eu falei assim, você me chamou por quê? Eu falei, não, eu te chamei porque eu queria ver, porque não, tá tudo certo, tá, não sei o quê. Então eu falei, pô, ainda bem que eu fiz a coisa correta, né? Também acho que foi sorte, porque foi uma lesão muito grande, era uma endometriose, não foi uma esterectomia, foi uma endometriose, mas eu suturei alça. Já suturei várias vezes alça intestinal e deu certo, mas normalmente, quando você está num serviço onde tem cirurgia geral, chama o cirurgião geral e fala assim, estou fazendo certo, aí ele vai te orientando e você faz, ou ele entra no campo cirúrgico, te ajuda, isso não é problema nenhum. Lesão de bexiga, normalmente, às vezes acontece também, então você tem que saber suturar uma bexiga, porque pode ocorrer isso, principalmente quando você está ensinando as outras pessoas. Eu sou preceptor de residência médica, eu sou preceptor de internato, então eu ensino as pessoas a fazer procedimento cirúrgico e muitas das vezes o bisturi do noviço, calma, aí pode lesar uma bexiga, a gente tem que saber suturar. Eu também já lesei bexiga na cirurgia, já lesei bexiga em cirurgias vaginais. Isso pode acontecer a qualquer um e você tem que saber fazer. Você não vai parar a cirurgia e esperar vir um urologista. Tá? De repente você está fazendo uma cirurgia de urgência à noite, final de tarde, e aí você não sabe, cadê o urologista? Não, você tem que saber fazer. Tá? Agora, a coisa que eu mais tenho medo, que mais me preocupa, é o ureter. Isso realmente é muito preocupante. Você lesar um ureter, você cortar um ureter no procedimento cirúrgico, ou ligar um ureter, pinçar, cortar e amarrar. Isso muitas das vezes pode acontecer. Por isso que eu sempre falo, o útero na cirurgia tem que estar na posição correta, porque senão vai dar problema. Tá? Essa é a posição ali, à esquerda, essa é a posição correta que o útero tem que ficar. Olha só o tamanho do tumor uterino. Aquilo ali que eu estou segurando, aquilo chama-se sacafibroma. Você enrosca no útero e puxa ele fora da pelve, para você poder visualizar. A cirurgia era tão complicada assim, a minha direita, que eu fiz em 2 tempos. Ou seja, primeiro eu retirei o útero e lá na parte superior à esquerda, vocês estão vendo ali o colo uterino. Eu tirei o segundo tempo. Isso pode ser feito sim, você faz uma esterectomia subtotal, depois você avalia para ver se o colo se ele é muito longo ou não é muito longo, qual é o risco de você continuar a cirurgia, porque se você tirar o útero, o problema do paciente acabou, tá? Muitos serviços que eu conheço, fazem apenas esterectomia subtotal quando o tumor é benigno, deixa o colo uterino. Por que o colo uterino é importante? O colo uterino, ele é importante sim, porque ele participa, basicamente, da elasticidade do canal vaginal. Se você tirar o colo uterino, o paciente vai ficar com o canal vaginal extremamente pouco elástico. Se você deixar o colo, ele vai ficar mais elástico. Então, alguns serviços preconizam isso. Normalmente, eu tiro o colo também, tá? Porque é um procedimento de rotina do nosso serviço tirar, e é um procedimento meu também tirar, porque senão esse paciente pode ter alguma alteração de colo, alguma coisa, deixou o colo, não sei o quê. Então, essa é uma situação onde a gente tem que se pensar muito em deixar o colo uterino. Deixar o colo uterino apenas, pura e exclusivamente, se tiver dificuldade técnica, tá? Não é dificuldade técnica, você não saber operar. É você pura e simplesmente ver o custo-benefício. Se eu tirar, o que vai ser bom para o paciente?
tá? Vai ser risco de eu lesar uma sigmoide, vai ser risco de eu lesar um ureter, vai ser risco de eu lesar um reto, vai ser risco de eu fazer uma fístula, então eu prefiro deixar o colo uterino e depois eu converso com o paciente e falo, a cirurgia foi muito difícil, não deu para tirar o colo, o risco era muito grande. Então, o problema do paciente foi sanado. O que era? Era um tumor? Foi tirado. O colo uterino, depois a gente vai conversar com o paciente, tá? Então, essa cirurgia, conforme disse para vocês, é uma cirurgia formal, requer internação por alguns dias. A anestesia ela pode ser geral. A anestesia geral é uma anestesia, para mim, de preferência, porque o paciente fica extremamente mais fácil de você ter acesso à cavidade, mas os anestesistas não gostam de fazer anestesia geral, tá? Porque tem tubo, porque tem que entubar, porque depois tem que ficar aguardando o paciente voltar do pós-operatório. Então, por simplesmente, hoje, a raquianestesia faz parte dos procedimentos, tanto obstétricos quanto procedimentos em cirurgia ginecológica, tá? Na minha época, que eu comecei lá em 1977, a gente, pura e simplesmente, fazia peridural em todos os pacientes para esterectomia. Muitas das vezes, anestesia geral. Eu gostava muito quando era anestesia geral, porque o paciente fica muito relaxado. Então, o relaxamento é excelente, você tem melhor acesso, mas é um problema da recuperação anestésica. Com a raquianestesia ou com a peridural, você coloca o paciente na recuperação anestésica e, obviamente, rapidamente, quando vai passando o efeito da anestesia, se estiver tudo bem, o paciente vai para a enfermaria. Já o paciente com tubo, ele vai ter que voltar e tudo mais, e ele vai sentir uma dor no pós-operatório muito maior do que uma anestesia, uma peridural, onde você pode injetar anestésico e analgésico dentro dessa peridural, e isso tem uma duração de 24 a 48 horas, tá? E período avaliado de convalescência, vai depender do paciente. Normalmente, 2 a 3 dias de pós-esterectomia, o paciente vai para casa, ela retorna em 7 a 10 dias para avaliação, para retirar ponto, tá? E depois ela vai ter um período que ela vai ter de recuperação. Ela vai ficar, pelo menos, mais ou menos em torno de 30, 40 dias se recuperando, tá? Recuperando. É importante você orientar o paciente em relação a isso. Então, o paciente faz esterectomia, fica toda feliz, então não sei o quê, para o sangramento, já quer ir lá para a academia de ginástica. Não pode. Tá? Pelo menos 3 meses sem exercício pesado. Ela pode fazer um exercício mais tranquilo, uma ginástica aeróbica, uma hidroginástica, e começando aos poucos e depois partir para uma situação maior, porque o tecido dela, principalmente a aponeurose, ela pode ficar enfraquecida e se ela fizer muito esforço físico, pode haver uma hérnia incisional. Isso não é interesse para nós médicos ter uma hérnia incisional, né? Então, quando você trabalha no serviço de ginecologia, o que você tem basicamente é o seguinte, é muita esterectomia. E a paciente chega e fala assim, quero tirar, eu vim aqui para tirar o útero, né? Ela parece que vem aqui para comprar pão, comprar leite. Não, tirar o útero não é assim, você tem que explicar. Olha só, procedimento cirúrgico, vai acontecer isso, e explica para o paciente. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Não tem problema nenhum, não sei o quê. Mas não, existem alguns trabalhos importantíssimos relacionados a retiradas do útero, principalmente relacionados ao fator psicológico para essa paciente. Então, existem alguns trabalhos que podem levar esse paciente a problemas emocionais. Ela vai ter uma esterilidade definitiva. E aí a grande pergunta que se faz na esterectomia é o seguinte, estando a trompa e o ovário normal, você retira ou você deixa? Normalmente, como a paciente tem uma idade mais avançada, é preferível você tirar a trompa e o ovário. Se a paciente for jovem, você vai retirar apenas a trompa, tá? Por que retirar a trompa? Retirar a trompa por causa da vascularização da trompa. Foi minha primeira aula que eu dei para vocês, de anamnese, exame físico. Eu mostrei o quê? Eu mostrei a micotrombografia para vocês. A trompa é altamente vascularizada. É ela que é o causador do câncer de ovário. Tá? Então, se tira a trompa do paciente, retira a trompa, tá? E deixa o ovário.
Se você fazer laqueadura tubária, por exemplo, numa operação cesariana, diminui o risco de câncer do ovário. Então, se você vai ter que deixar o ovário porque você quer que esse paciente tenha uma qualidade melhor de hormônio, pensar sempre o seguinte: tira a trompa do paciente. Por que tira a trompa do paciente? Porque ele é altamente vascularizado e pode levar a consequências desagradáveis a paciente apresentar um tumor de ovário maligno pós-esterectomia. Então, tira a trompa do paciente, tá? Isso não quer dizer que essa paciente não pode apresentar patologias depois no ovário. Eu já operei muitas pacientes pós-esterectomia com tumores ovarianos. Ela fez esterectomia, deixou o ovário, ela era jovem, deixou o ovário e voltou com tumor ovariano. Tivemos que reabrir para tirar esse tumor, obviamente 4, 5, 6 anos depois, mas isso pode acontecer. Quando ela é muito jovem, deixa o ovário. Quando ela tem uma idade um pouquinho mais avançada, é preferível você retirar o anexo direito e esquerdo. Se porventura você for deixar o anexo, só deixar o ovário, tira a trompa, porque ela é altamente vascularizada e é ela que vai causar os grandes problemas no ovário, tá? E aqui uma situação que eu acho que é interessante a gente discutir isso, porque é o significado da retirada do útero para as mulheres. Foi um estudo qualitativo, né? Então, o que vai acontecer com esses pacientes que retiram o útero? Isso é um trabalho de 2005 da revista da Associação Médica Brasileira, muito interessante, mas ele é atual, tá? Ela só pode dar importância do útero quando a garantia de ser mulher após a sua retirada. Então, ela só vai dar importância depois que retirou. Com isso, ela sofre a percepção, ela sofre abalo de sua identidade feminina. Ela acha que o útero está relacionado à identidade feminina, porque para elas o útero simboliza a capacidade sexual. E não tem nada a ver, mas para ela simboliza. A retirada dele, o útero, a mulher passa a se sentir diminuída, pois acredita estar incapacitada sexualmente e até mesmo de sentir prazer, tá? Então, por isso que em alguns serviços preconizam o quê? Preconizam apenas a retirada de quem? Apenas a retirada do útero e deixa o colo uterino. O colo uterino, ele é importante para a relação sexual? Sim, ele é importante, tá? Uma outra coisa fundamental aqui também Desculpa aqui. É possível imaginar a necessidade, tá? É possível imaginar a necessidade de realizar uma cirurgia de retirada do útero reproduz emoções conflitantes e traumáticas, de insegurança e ansiedade. Isso porque, além dos medos que tradicional de uma cirurgia pode despertar nas pessoas, as pacientes, muitas das vezes, o sistema único de saúde parece que gostam de ser operadas, desculpe eu não falar isso, tá? Elas gostam de ser operadas, parece que tem aflição para ser operada, ficam insistindo, muitas das vezes sem necessidade. Eu não opero pacientes sem necessidade, tá? No caso de esterectomia, acrescentam dúvidas e inquietudes em respeito da condição de mulher após a retirada do seu útero. Então, elas têm essa situação. Então, isso pode desencadear mudanças nos seus padrões sexuais após a esterectomia. Sim, se for uma esterectomia total, o canal vaginal estará mais curto, tá? E mais rígido. Então, tem que tomar cuidado. O canal vaginal ele mede de 9 a 13 centímetros. Ele vai ficar com 9 centímetros apenas. E não vai ter elasticidade. Então, vai ter que tomar muito cuidado quando for ter relação sexual, tá? Muito cuidado na relação sexual nesse caso aqui. Então, é importante a gente observar isso. Então, ela vai mudar, vai alterar o seu padrão? Vai alterar o seu padrão. Então, o que vai acontecer aqui? Elas acreditam que elas podem perder o seu desejo sexual, não tem nada a ver, o desejo sexual é hormonal, tá? Que vai retirar partes vitais necessárias para o ato sexual. O colo uterino da minha opinião, isso, tá? O colo uterino é importante. E frequentemente surgindo a ideia de sentir um buraco, ou seja, ela vai ficar, entre aspas, oca. Eu já vi marido falando para a paciente que o senhor deixou minha mulher rígida, ela está oca, ela não tem útero. Olha só que loucura isso, tá? Isso pode acontecer. Então, ela vai sentir um buraco na barriga fria, sem capacidade de sentir prazer, também manifesta preocupação com a possível infidelidade dos maridos. Então, isso é uma coisa que é verdadeira. Essa paciente não tem útero, não tem nada a ver. Relação sexual com útero não tem nada a ver,
tá? Então, mas isso pode cair na cabeça desses maridos e muitas das vezes o marido ele pode abandonar esses pacientes. Então, isso é possível de acontecer, infelizmente. Isso acontece no nosso dia a dia, pacientes esterectomizadas voltam deprimidas, chorando, principalmente relacionados à incisão no abdômen, ela, além de tirar útero, ela levou uma incisão mediana, e a incisão mediana, às vezes, ultrapassa a cicatriz umbilical, porque o tumor era muito grande, tá? Então, a paciente faz queloide, a paciente fica com uma cicatriz, muitas das vezes, ruim, que é o processo de cicatrização do nosso paciente, e aí o marido perde a vontade de ter relação sexual com uma mulher com corte na barriga e uma mulher sem um útero. Isso é uma falta, basicamente, na minha opinião, uma falta de amor. Tá? Ele não gosta dessa mulher, entendeu? Então, isso aí não está nada a ver com tirar o útero ou não tirar o útero. A paciente é um ser humano, ela tirou o útero porque estava doente. Então, mas isso, infelizmente, acontece. E não acontece com pouca frequência, não. Acontece com muita frequência e a gente tem que ver o fator psicológico. Eu acho que quando você vai tirar o útero do paciente, eu acho que o marido tem que vir junto, tá? Para conversar com ele, para explicar para ele. Porque muitas das vezes esses pacientes com poder socioeconômico muito baixo, eles ignoram determinadas situações, tá? Ignoram. Então, isso é uma situação importantíssima você conversar, não só com o paciente, mas também com o parceiro dela em relação ao procedimento cirúrgico. Tá? E a meiomectomia, aquilo que eu falei, a extirpação do mioma com preservação do útero. Tá? Então, mas qual é o problema? Mesmo pretendendo ser um procedimento conservador, somente de 1 a cada 3 pacientes conseguem engravidar após a meiomectomia. Então, a cada 3 pacientes que você faz o procedimento, só 1 consegue engravidar. Então, isso está relacionado a um procedimento onde você abre a barriga da paciente, onde você vai levar nessa cirurgia algumas aderências, principalmente aderências do mento, aderências de alça intestinal. Isso pode dificultar até a ovulação desse paciente. É uma cirurgia que você mexe muito ali na pelve, isso pode levar a uma infertilidade, sim, e muitas das vezes esse paciente não engravida, conforme eu falei anteriormente para vocês. O que pode ocorrer? Pode ocorrer aquilo que eu falei, o útero não consegue se distender. Se ela engravidar, ela tem risco de parto prematuro ou risco de abortamento depois também, porque ela tem uma perda da elasticidade desse útero, tá? Então, isso pode acontecer. E existe um fator que é a embolização. Quando você começa a ler sobre embolização uterina, o que você pensa? Não, embolização uterina é uma coisa espetacular. Então, não, vamos fazer embolização, tá ótimo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é bem assim, não. A estatística também não é bem assim, não. Acho que a embolização ela tem as suas indicações. As indicações mais importantes vai depender de cada paciente. Então, você tem que escolher, selecionar o paciente adequadamente para fazer a embolização uterina. Então, o que vem a ser a embolização, no caso, a embolização uterina? Esse método surgiu recentemente como uma opção de tratamento conservador com os bons resultados. Foi feito pela primeira vez, utilizado na França, em 1991, como terapêutico inicial de miomas uterinos sintomáticos. Tá? Tem um trabalho interessante que em Portugal, em 24 de julho de 2004, foi efetuado com êxito a primeira embolização da artéria uterina, uma paciente de 32 anos, anteriormente submetida a duas meiomectomias sem resolução adequada da menometrorragia. Então, o que aconteceu? A paciente tirou o mioma voltou. Aí ela fez o quê? Fez embolização. E essa embolização fez com que esse paciente teve uma melhora na sua qualidade de vida. Se ela veio engravidar ou não, eu não sei informar isso para vocês, porque no relatório lá do trabalho eu não estava mencionando isso. Então, a embolização ela tem uma experiência de 40 anos. Você pode embolizar aneurisma cerebral, você pode fazer embolização de tumor de fígado de rim, sangramento pulmonar, aneurisma, varicocele, problemas vasculares e também utilizar no tratamento de mioma uterino. Tá? Então, o que é embolização para quê? Tá? Então, o objetivo é realizar infarto isquêmico completo dos fibromas. Então, o que vai acontecer? Você vai ir na artéria
uterina e vai jogar uma substância nessa artéria uterina e essa substância vai fazer com que haja bloqueio total da vascularização desse mioma. E com isso vai haver uma necrose desse mioma. Esse mioma vai necrosar, tá? Vai necrosar. Então vai ter um infarto isquêmico desse mioma, ele vai necrosar, ele vai ser absorvido gradativamente, ele vai sendo absorvido gradativamente, esses miomas serão absorvidos gradativamente. Então é isso que é o objetivo. Tá? E aí tem a Folha de São Paulo, né, mostrando eu quase perdi meu útero. Então, quer dizer, uma paciente fazendo uma propaganda a respeito do quê? A respeito da embolização. Então, ela quase perdeu o útero porque alguém indicou uma esterectomia, de repente era um tumor não tão grande, não tão grave, e ela fez, alguém indicou uma esterectomia, ela procurou uma alternativa e indicaram a embolização, fez a embolização, deu certo, o paciente engravidou. Tá? Todos os pacientes conseguem engravidar após a embolização? Ora, se você bloqueia a vascularização da artéria uterina, é algo que você tem que se pensar. Tá? Será que realmente vai conseguir engravidar esse paciente? Tem que se pensar isso. Então, acho que é fundamental você avaliar adequadamente o paciente para fazer embolização. Eu acho que em pacientes onde você tem mais dificuldade cirúrgica, tá? Onde o paciente tem um risco cirúrgico muito alto, onde ela tem mioma uterino, onde ela tem sintomatologia, a embolização seria excelente para ela. Tá? Agora, em pacientes jovens que querem engravidar, a gente tem que pensar muito bem. Quando você vê os artigos, cada um diz uma coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você lê e tem que tomar muito cuidado com o que você fala, tá? Porque você não pode prometer absolutamente nada para uma paciente que tem mioma. Ah, não, vai dar tudo certo, não vai precisar tirar o útero, não sei. No momento do procedimento cirúrgico, não sei. Eu já vi pessoas falando, não, a gente vai só tirar o mioma. Quando abriu um útero totalmente deformado, rodado, cheio de miomas uterinos, e ele não tinha avisado o paciente que ia tirar o útero. E aí? E agora? Vai ficar tirando mioma, o paciente começou a sangrar. Você tem que tirar o útero. Aí tirou o útero. E aí? Como é que você faz? Tá? Então, sempre que eu falo para vocês, e venho falando desde o quarto período, consentimento informado. Tem que conversar com o paciente. Olha só, eu vou tentar tirar o mioma. Tá? Se eu não conseguir, você me autoriza a fazer esterectomia? Você tem que falar isso com o paciente. Ah, não autorizo. Então, eu vou tentar. Se eu não conseguir tirar todos, não tem como eu resolver isso. Então, é uma coisa que tem que ser conversada. Muitas das vezes, você vai tirar um mioma, o mioma é pequeno, começa a sangrar, e não para o sangramento. Tá? Existem técnicas para parar o sangramento. Como que eu falei, inclusive, Surgicel, Gelfuan, rodar parte do mento, enfim, tem técnicas que você vai aprendendo gradativamente quando você vai trabalhando, principalmente em cirurgia geral. Eu acho que um ginecologista ele tem que ter uma boa formação e também em cirurgia geral, porque ele tem que ter uma visão cirúrgica. Você não pode só ficar no útero, pensando no útero o tempo todo. Não, você tem que ter uma visão cirúrgica, você tem que ter uma visão onde você vai realizar um procedimento que você tenha segurança. Tá? Se você vai abrir a barriga do paciente, de repente está lá um apêndice inflamado. Já fiz uma esterectomia e o paciente estava com o apêndice inflamado. O que eu fiz? Apendicectomia. Ué, você sabe fazer? Sei. Se for hoje, você vai fazer? Não. Por quê? Porque tem cirurgião geral no hospital. Então é fácil, chama o cirurgião geral. Tem um apêndice aqui, faz aqui. Tá? Ou ensina para o residente como é que faz. Então, isso aí é importante, porque se você tem alguém lá que é especialista, chame. Né? Então, isso acho que é importante, fundamental. Então, é isso que vai ocorrer. Você vai pela artéria femoral, e na artéria femoral você vai com catéter, e nesse catéter você vai achar Você vai achar a artéria uterina que vai irrigar o útero, tá? A artéria uterina que vai irrigar o útero, ela é ramo da hipogástrica. Você vai, tem a bifurcação, vai na hipogástrica, vai lá e injeta a substância, que é uma espécie de um gelfuan. Ele é uma espécie de um plástico com bolhas que vai o quê? Bloquear a vascularização do mioma, e com esse bloqueio da vascularização do mioma, você vai provocar a embolização. Então, vai provocar essa embolização e esse mioma vai diminuir e esse mioma vai
basicamente fazer o quê? Ele vai necrosando gradativamente. Então, ele vai necrosar. Aí, depois que necrosar, o que vai acontecer? Bem, depois que necrosar, ele vai dar sintomatologia. Sim, vai dar sintomatologia, sim. Tá? Aqui mostrando a embolização. Então, você vai jogar essas substâncias, são vários tipos de substâncias. O Brasil só tem duas, se não me engano. Tem vários tipos de substâncias que você pode fazer embolização. O Brasil só tem duas. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é detalhe técnico, tá? Mas você vai jogar essa substância, a substância vai embolizar essa artéria e vai parar de nutrir este mioma uterino. Então, aqui a embolização vai bloquear totalmente a artéria uterina de irrigar o útero. Então, você vai jogar essa substância na artéria uterina, tá? Então, a artéria uterina ela é fundamental para uma gravidez. Então, tem que pensar nisso também. Porque as pessoas falam, não, tudo bem, vai conseguir engravidar depois, não sei o quê. Não sei. Ah, tem vascularização lateral? Tem vascularização que vem do ovário? Tem. Mas é importante você observar. A artéria ovariana também vai juntar-se com a artéria uterina para irrigar o útero, mas é importante você observar isso, tá? Vai embolizar a artéria uterina, né? Então, é importante. Então, o que nós temos aqui, que é fundamental, é que a grande maioria dos pacientes que foram submetidos à embolização da artéria uterina experimenta-se que conhece uma síndrome pós-embolização. Então, essas pacientes vão ter uma síndrome pós-embolização, que geralmente se apresenta com o quê? Dor, ela vai ter dor, ela vai ter febre, e ela vai ter náuseas e vômitos, tá? E ela vai ter determinados cuidados específicos. Né? Num trabalho que eu assisti, que eu vi, ele pura e simplesmente diz, não, tudo tranquilo, o paciente vai sentir sintomatologia, tudo tranquilo. Não é bem tranquilo assim não, tá? Porque ela vai experimentar isso. Esses sintomas são atribuídos à liberação de produtos resultantes da degeneração miomatosa por isquemia. Então ela vai ter o quê? Náusea, ela vai ter vômito, ela pode ter dor, a dor é a principal. E são situações que a gente não consegue entender. Eu li um trabalho sobre embolização de mioma que dizia o seguinte, o paciente com poder socioeconômico alto, tá? Ou seja, o paciente particular e o paciente de convênio, tá? Ele não se queixa de tanta dor, de tanto sintoma quanto o paciente do SUS. Mas, pô, não é possível. Por que isso acontece? Aí eu vi lá, é estatístico mesmo. Não sei por quê. Eu acredito que a falta de informação que deve ser o problema. Então, quando você vai fazer qualquer experimento com o paciente, então, na embolização começou a ser feita em hospitais universitários como experimento para teses de mestrado e teses de doutorado, você tem que, pura e simplesmente, explicar ao paciente o que vai acontecer depois. Então, os pacientes do SUS sentem muito mais sintoma. Eu não sei explicar o porquê, mas eu acredito que seja alguma coisa relacionada à falta de informação dessas pessoas. Tá? Por que elas sentem tanta sintomatologia? Por que ela tem tanto problema? Eu não sei explicar, mas isso é algo que pode ocorrer, algo que pode acontecer, mas eu não sei a explicação para essa situação. Tá? Então, a síndrome pós-imobilização é a dor. Então, o paciente vai sentir dor. A dor tipicamente começa após a embolização da segunda artéria uterina. Se você embolizar uma só, para pegar só um lado, tudo bem. Mas quando você emboliza duas, já vai começar a sentir dor. Geralmente, na própria sala da angiografia, a paciente vai começar a sentir dor, tá? Ela sente de uma forma intensa até 6 horas após o procedimento, tá? Então, ela tem essa classificação que eu peguei de um trabalho na internet, né, em relação a quanto tempo essa paciente vai sentir dor. Então, de severa intensidade, aproximadamente em termos de 2 horas. Então, essa paciente tem que ficar aguardando durante basicamente 2 horas. Essas 2 horas ela tem que fazer analgesia, tá? Analgesia mesmo, tem que usar analgesia, porque ela vai sentir dor, tá? Uma dor intensa. Essa dor pode se manter até de 6 a 8 horas. Então, essa paciente tem que ficar sobre analgesia bem pesada, tá? Pode melhorar rapidamente de 3 a 5 horas e pode se manter durante 15 horas essa dor. Então, você vai ter que manter pelo menos uma analgesia nesse paciente em 24 horas de analgesia, porque essa paciente vai se queixar da dor após a embolização. Então, é isso que tem que ser conversado com a paciente. Olha só, você vai sentir dor, tá? Então, muitas das vezes,
a falta de informação para o paciente do Sistema Único de Saúde é que pode levar a tantos sintomas para o paciente que não usa o sistema, que é a clínica privada, a clínica particular. Então, eu acho que o paciente tem que ser muito bem conversado, tem que conversar com ele, tem que explicar para ele o que vai fazer o procedimento, que é um procedimento que também tem risco. Você vai fazer uma incisão, essa incisão você vai entrar na artéria, vai lá na artéria uterina e vai bloquear essa artéria uterina. Se você fizer lá bilateral, ela já vai começar a sentir dor, tá? E dor intensa. Então, essa dor vai ser da necrose do tumor, tá? O seu proviro obstétrico, a gente não sabe o que vai acontecer com o proviro obstétrico. Eu acho que tem que ser observado melhor esse procedimento para ver se realmente isso vale a pena, se vai ter alguma relação com o proviro obstétrico ou não. Por simplesmente a gente tem apenas uma paciente que diz, eu fiz embolização, salvei meu útero, não sei o que, tive filho. Bem, tudo bem, foi uma paciente. Agora, quantos fizeram embolização e quantas pacientes tiveram sucesso? Eu acho que isso é uma coisa importante, tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que olhar trabalhos, tá? Para a gente ver se realmente esse procedimento funciona. E é um procedimento que não é barato, tá? Por quê? Você vai precisar de uma aparelhagem sofisticada para fazer o procedimento. Então, não é um procedimento barato, não é um procedimento tão fácil assim, tá? E aí também peguei isso na internet, eles sempre falando que é maravilhoso, lindo, maravilhoso, mas a gente coloca para mostrar para vocês que é um trabalho, tá? É um trabalho em PDF que eu peguei na internet, que era de 9 a 10 mulheres que têm sangramento intenso, volta a ter menstruações normais. Beleza, tudo bem. De 9 a 10 mulheres que têm dor provocada por miomas, refere a aparecimento de sintomas. Normalmente, o mioma não dói, tá? Normalmente, não tem dor por causa do mioma. O tamanho do útero do mioma regride em até 50% 3 meses após a embolização e 90% após 1 ano, tá? Os efeitos provocados pela embolização são permanentes e raramente tornam a necessidade de algum procedimento adicional. Então, ele vai diminuir em 90% o tamanho, mas o mioma vai estar ali, mas ele vai estar diminuído em 90%. Tá? Então, ele é um procedimento realizado sob anestesia local, não vai provocar cicatriz nem sequela, então vai fazer uma pequena incisão, tá? A próxima artéria. Pode ser feito em regime ambulatorial ou, no máximo, requer um único dia de internação. Eu acho que fazer esse tipo de procedimento ambulatorial não é interessante, em minha opinião, tá? Mas o trabalho diz que pode fazer no ambulatório, não tem problema nenhum, mas eu acho que você tem que ficar pelo menos de um dia internado, porque a dor é muito intensa e você vai ter que fazer analgésico que age a nível do sistema nervoso central, tá? E você não vai fazer isso em casa, tá? A recuperação é muito rápida, permitindo que os pacientes retornem às suas atividades habituais em apenas de 3 a 4 dias após o procedimento, ou seja, quando ela não sente mais dor, tá? Altamente eficaz para controlar os sintomas provocados pelo mioma. O sintoma principal é o sangramento, tá? Então, ela vai ter essa situação, preserva o útero e possibilidade de fertilidade. Bem, a possibilidade de fertilidade é algo que a gente tem que sempre parar e conversar. Então, o que acontece? Em cada 100 casais férteis que têm atividade sexual no período fértil, só 25 vão conseguir engravidar, ou seja, 25%. Tá? Então, 25% dos casais vão conseguir, numa relação sexual, conseguir engravidar. Tá? Então, quando você começa a ler artigo dizendo que a fertilização assistida ela tem a capacidade de engravidar 30%, 40%, tem alguma coisa errada, porque se uma pessoa normal tem 25%, tá? Quer dizer, um quarto dos casais que têm relação sexual no período fértil, eles têm pura e simplesmente capacidade de engravidar, tá? Naquela atividade sexual. No outro mês é outra situação, né? A pessoa fala, mas eu tive uma relação, aí você caiu nos 25%, uma relação engravidei, você caiu nos 25%, tá? Você caiu nos 25%. Então, muitas das vezes fala, tive uma relação, não era bem assim, mas tudo bem. Então, a gente tem que observar isso. Então, possibilidade de fertilidade, sim, o útero é a matriz. O útero é a matriz onde o feto desenvolve. Tá? Agora, se ela vai depois fazer uma fertilização assistida para poder, ela vai conseguir uma gravidez normal,
tá? Ou seja, uma gravidez nesses 25%, a gente não sabe, tá? Então, é isso que a gente tem que ver, tem que pesquisar, tá? E quantas pacientes fizeram embolização e quantas conseguiram engravidar com uma atividade sexual normal, tá? É isso que é fundamental a gente saber para passar essa informação para o paciente também, porque muitas das vezes ele acha que fazer embolização, não estou sentindo mais nada, mas o mioma, ele fica lá, ele só diminui 90%, 10% dele continua lá. Então, essa paciente tem uma grande chance também depois de desenvolver uma miomatose uterina, tá? Aí uma situação, também num outro artigo, que eu também peguei num trabalho em PDF na internet, que é o trabalho dessa sequência, pura e simplesmente, mulher pobre retira mais útero, tá? Então, por que mulher pobre retira mais útero? A mulher pobre retira mais útero porque, pura e simplesmente, ela tem algum fator predisponente, tá? Que a gente não sabe o que é, ou ela pode apresentar maior sintomas também, a gente não sabe o que é, também não sei porque na embolização o paciente dos dói mais e as pacientes mais pobres retiram mais útero, obviamente, não sei também dizer o porquê, o motivo pelo qual isso acontece, tá? Pobreza não está relacionado, poder socioeconômico não está relacionado com o mioma uterino, tá? 40% das mulheres têm miomas uterinos, eu acabei dizendo isso no início, então a gente não sabe por que o paciente apresenta essa situação, provavelmente porque você não dá opção a ela de tratamento, tá? Os tratamentos com antagonistas dos estrogênios são extremamente caros, ainda é um medicamento caro, tá? São medicamentos caros, então por isso, a paciente com poder socioeconômico mais alto, ela vai tentar tratamento, tá? Através de antagonista, ela vai diminuir o mioma, ela vai tentar esse tratamento, e as pacientes com poder socioeconômico baixo, ela não tem acesso a esses tratamentos, ela não tem acesso a esse tipo de medicação que são caríssimos, né? São medicamentos muito caros, tá? Então, esses medicamentos, muitas das vezes, não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Peguei um paciente que ela tinha tido uma cirurgia no coração e aí ela fez uma angioplastia, tinha um mioma, e chegou para mim, não, vai lá e faz uma esterectomia. Eu falei, pô, amor, mas a gente faz uma cirurgia cardíaca, você quer que eu bote o paciente na sala para operar? O risco cirúrgico dela é altíssimo, dela morrer no procedimento cirúrgico. Aí eu falei, não, vou dar um antagonista aqui para esse paciente. Aí ela foi na farmácia e voltou e falou assim, não dá para me comprar, não. Eu falei, olha só, se não é o Sistema Único de Saúde, aí mandei uma carta para o secretário de saúde, falei, olha só, esse paciente tem que tomar isso aqui, porque senão ela não vai conseguir, ela não pode operar, ela vai ficar sangrando, e ela não vai conseguir melhorar. Aí ela tomou a medicação e resolveu o problema, o mioma parou de sangrar, ele não causou nenhum tipo de problema para o paciente, e inclusive a paciente, até depois que ela fez da cirurgia cardíaca dela, fez uma embolia pulmonar. Olha só que loucura. Depois eu conheci o paciente, você foi internada? Ela falou, não, acabei de sair do CTI, fui para a enfermaria, agora vindo para casa, eu fiz uma embolia pulmonar. Falei, poxa, já pensou se eu te opero? Né? Então, olha só que situação a gente tem complicada para os nossos pacientes em relação a isso. Infelizmente, essas pacientes do mundo de saúde não têm acesso a outro tipo de tratamento, a não ser tirar o útero. Não tem, por isso que elas tiram mais o útero mesmo. Não tem acesso. E, normalmente, quando chegam, elas acham que o sangramento dela é normal, elas ficam sangrando e não conseguem ter acesso ao sistema único, e quando ela vai, os miomas são muito grandes, já são miomas que não dá para fazer um procedimento conservador, e aí a esterectomia ela está indicada para esse tipo de paciente. Tá?